Já está, Teresa. Pronto, então, mais uma vez, muito boa noite a todos os que estão presentes aqui e àqueles que irão estar a ver a posteriori através desta gravação. Nós somos a Clínica Tubi, estamos situados em Lisboa, na rua João V, na rua que vai das Amoreiras para o Rato, junto à estrada, e exercemos a nossa atividade em programas de gestão do peso. Trabalhamos com obesidade e com pessoas com algum peso para perder. Temos uma equipa multidisciplinar que ajuda as pessoas com obesidade a gerirem o seu peso, mesmo quando é necessária a utilização de alguma medicação. Mas também exercemos a nossa atividade nesta área de que vos venho hoje falar, na modulação hormonal, muitas vezes associada à fase, portanto, da menopausa nas mulheres e na chamada andropausa, que não é de todo tão evidente nos homens. E então, na realidade, existe a perspectiva de que a modulação hormonal retarda o envelhecimento. Mas antes gostaria de partilhar convosco que a definição de saúde pela OMS refere que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença. E é para isto que a modulação hormonal trabalha essencialmente. Ou seja, na realidade existe uma diferença entre ter saúde e não estar doente. E não é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes nós associamos, portanto, a situação de não termos nenhuma doença para o facto de termos saúde. E na realidade não é isto que a OMS determina e não é isto que nós aqui na Tubi, que este tipo de medicina que exerce a modulação hormonal determina. Portanto, para que nós tenhamos saúde, nós temos que estar num estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas com a perspectiva de não estarmos doentes. Um exemplo que eu vos posso dar é que muitas vezes nós não estamos doentes, mas andamos frequentemente cansados, ou andamos frequentemente obstipados, ou andamos frequentemente com dores de cabeça. Nós podemos não estar doentes, ou seja, não é determinado que estejamos com uma doença, mas na realidade nós também não estamos com saúde. Na realidade nós não estamos no nosso potencial máximo em termos de saúde, de energia, de bem-estar. E é exatamente para esse potencial máximo de saúde e de bem-estar que nós, portanto, trabalhamos e que neste caso a modulação hormonal serve. A modulação hormonal é normalmente exercida pela medicina anti-envelhecimento, que é muito mais do que não estarmos doentes. Para a medicina anti-envelhecimento é estar em sintonia com a vida, sentindo alegria, entusiasmo, energia e paixão pela vida. Ou seja, só quando nós estamos na nossa plenitude é que nós podemos considerar que temos saúde. E na realidade a medicina anti-envelhecimento e a modulação hormonal, que normalmente se exerce nesta medicina anti-envelhecimento, trabalha exatamente para isto. E nós conseguimos perceber isso porque os estudos mostram-nos a estatística mostra-nos que, depois dos 65 anos nos países nórdicos, a população, de forma geral, tem ainda mais 16 anos com boa qualidade de vida. Em Portugal, apenas 6 anos. O que, na realidade, isto quer dizer é que, nos países nórdicos, as pessoas vivem, portanto, se calhar, têm uma esperança de vida muito semelhante à dos portugueses. A diferença é que eles vivem até praticamente morrerem com muita qualidade de vida. E nós vivemos grande parte dos últimos anos que cá andamos com uma fraca qualidade de vida, com muitas dores, com muita capacidade de locomoção, com muita incapacidade de pensar bem às vezes e com demência, e muitas vezes completamente sobrecarregados de uma série de medicação para podermos sobreviver. E a modulação, portanto, hormonal, dentro daquilo que é uma medicina anti-aging, vem acrescentar uma qualidade de vida
portanto, à nossa vida enquanto nós estamos vivos. Mas para que isso aconteça, nós temos que começar a fazê-lo enquanto somos jovens aqui. E, portanto, a expressão de medicina anti-aging muitas vezes associa às pessoas que pensam neste tipo de medicina como uma medicina que só deve ser aplicada em pessoas mais velhas. E não é verdade, porque aquilo que nós somos numa idade mais avançada é determinado pelo nosso comportamento e pela forma como nós, o nosso estilo de vida e a forma como nós vivemos em idades mais jovens. E quanto mais cedo isso começar, melhor, em idades bastante jovens. E o que nós sabemos é que 70% das causas médicas de morte no mundo dito civilizado são prevenidas por este tipo de medicina e, nomeadamente, também pela modulação hormonal. A modulação hormonal acontece quando? Quando existem os primeiros déficits. Numa medicina mais convencional, as pessoas só são aconselhadas a fazer uma reposição hormonal, e atenção ao termo reposição hormonal, e não substituição hormonal, e eu já vos explico porquê. Portanto, na medicina convencional, as pessoas são aconselhadas a fazer uma reposição hormonal quando já têm grandes déficits. O que não acontece na medicina chamada de anti-aging, ou medicina de alto rendimento, ou de medicina de otimização. Ou seja, as pessoas mal apresentam alguns déficits hormonais ao longo da vida, essa reposição começa a ser realizada e as pessoas nunca chegam a ter os desequilíbrios e o aparecimento de doença que usualmente acontece associado logo aos primeiros déficits que as pessoas começam a ter. Portanto, este tipo de medicina começa a intervir muito cedo, começa a intervir como prevenção, enquanto as pessoas ainda julgam ter saúde, que isso é que é o curioso. Enquanto as pessoas julgam ser saúde, é aqui mesmo que nós vamos começar a intervir, de forma a que eu nunca perca a minha saúde. Então, é uma forma diferente de olharmos para a medicina, prevenindo o aparecimento das doenças generativas associadas à idade. A modulação hormonal deve ser realizada desde cedo, mas sempre concomitantemente com bons hábitos alimentares, com a prática de exercício físico, com uma boa gestão emocional e também, paralelamente, realizando uma suplementação com vitaminas e minerais. É obrigatório que nós tenhamos, paralelamente a uma modulação hormonal, se assim o entendermos fazer, e sempre com um médico especializado na área, estes hábitos. É muito importante que as pessoas percebam que a modulação hormonal não tem como primeiro objetivo emagrecer. E muitas vezes as pessoas vêm com esse engano. A diferença é quando eu começo a fazer reposição hormonal cedo, quando começo com os primeiros déficits, existe uma transformação do meu corpo que vai ser mais lenta. Vai haver um retardamento, portanto, dessa transformação que acontece nas mulheres de uma forma muito abrupta na menopausa e que vai acontecendo ao longo da vida no homem. E, portanto, quando eu começo a colmatar os meus primeiros déficits, eu vou retardando o meu envelhecimento, vou retardando essa transformação que o corpo vai ter. E, a propósito disto, mostro-vos, não sei se conseguem ver, mas posso mostrar no fim, um livro que já escrevi em 2018, direcionado para mulheres a partir dos 40 anos, porque é a partir dos 40 anos que isto mais se verifica, e que tem pelo nome Quando o Corpo Começa a Mudar. E neste livro eu falo sobre as alterações que o corpo da mulher começa a ter, fruto, portanto, destes déficits hormonais que começam a ocorrer e que promovem uma transformação no corpo desta mulher. Então, o que é que nós vemos aqui? A diminuição hormonal começa, deixem-me começa aproximadamente aos 30 anos, com perdas de 1 a 3% ao ano.
que é coisa que as pessoas nunca imaginam. As pessoas só se imaginam a perder as suas, o seu, a ter as suas hormonas ou a sua produção hormonal baixar quando já são muito mais velhas. Isto não é verdade. A partir dos 30 anos, nós começamos a perder gradualmente hormonas. Mas isto é muito mais acentuado quando eu tenho um estilo de vida que permite uma perda ainda maior. E por isso é que nós vemos pessoas ainda relativamente jovens, já com déficits muito grandes para a sua idade, e depois vemos pessoas não já tão jovens e que ainda conseguem manter os seus níveis hormonais em níveis muito aceitáveis, porque se mantiveram sempre com um estilo de vida que potenciou esta produção hormonal. No entanto, aos 40 anos Steve, já sentimos uma grande diferença relativamente aos anos mais jovens. Aqui nos 40 anos, as mulheres frequentemente começam a entrar em dominâncias estrogénicas. O que é que isto quer dizer? A primeira hormona a cair é a progesterona, que é uma hormona maioritariamente feminina. Porque nós não gostamos de falar hoje em dia em hormonas femininas e hormonas masculinas. Nós gostamos de falar em hormonas sexuais, em que algumas estão em maior quantidade na mulher, como os estrogénios e a progesterona, e outras estão em maior quantidade no homem, como a testosterona. Mas ambos os sexos têm todos os tipos de hormonas, têm em concentrações diferentes. E a partir dos 40 anos, o homem tem um declínio hormonal no que se refere à sua testosterona, e as mulheres têm um declínio, portanto, da progesterona, e muitas delas mantêm ainda os seus níveis de estrogênio e às vezes até os estrogénios aumentam, portanto, consideravelmente nesta fase da vida, porque não têm a progesterona para compensar. Então, estas mulheres muitas vezes ficam num estado hormonal que se chama dominância estrogénica. E estas mulheres ficam com as mamas muito tensas, doloridas, até têm dificuldade em se deitar de barriga para baixo. Estas mulheres engordam, estas mulheres depositam gordura na região abdominal, são mulheres que perdem muito sangue durante as menstruações, têm menstruações muito dolorosas, começam a ter problemas ao nível do útero, os miomas, as adenomioses e outros quistes, começam a ter quistos nas mamas, muito motivadas por este, portanto, desequilíbrio hormonal que acontece. Aos 60 anos de idade, já toda a gente tem um grande declínio, portanto, em termos hormonais, e é aí que as doenças degenerativas vão surgir com mais frequência, como o Alzheimer, o Parkinson, os tumores, a diabetes, a hipertensão, a demência. E, portanto, quando nós falamos em reposição hormonal, nós estamos a falar no adiar, no prevenir o aparecimento de todas estas doenças que eu há pouco estive a dizer, mas também, obviamente, podemos manter-nos com um corpo mais jovem. E vou passar o slide anterior, porque eu acabei por não falar desta imagem. Isso que vem aí é um médico americano. E vejam a diferença que existe entre este homem aos 57 anos e este homem aos 74 anos. E, de facto, isto pode parecer estranho, mas na realidade isto é possível. Nós conseguimos perceber que este homem aos 57 anos tinha uma camada de gordura muito maior, era um homem que estava muito inflamado, era um homem que muito possivelmente tinha hábitos de vida muito pouco saudáveis. O que é um facto é que este homem, possivelmente, isso não teve como fugir à prática de exercício físico, porque ninguém modifica o seu corpo, portanto, desta maneira, se não tiver a prática de atividade física, isso é impensável, não há qualquer terapia hormonal que possa, portanto, motivar esta aparência e esta transformação que não esteja assente na atividade física, e nomeadamente neste caso estamos a falar de exercício de carga, e o mesmo acontece para uma mulher, mas paralelamente a isto, este homem teve que ter, portanto, uma alimentação, portanto, adequada a este processo,
e teve que ter suplementação, seja ela hormonal e não, portanto, hormonal. E isto que nós temos aqui é possível, e isto que nós temos aqui também é possível para as mulheres. Obviamente que quando nós falamos em reposição hormonal, nós estamos a falar em repor algo que eu deixei de produzir. Quando eu falo em substituição hormonal, eu vou dar algo, vou substituir uma hormona por outra, não vou dar a mesma coisa. Quando eu falo em reposição hormonal, eu vou repor uma coisa que o meu organismo produzia e que já não consegue produzir. Então, eu estou a repor as hormonas que o meu corpo produzia. E podemos estar a falar de estrogênio, de progesterona, de hormona do crescimento, de testosterona, de pregnenolona, de melatonina e de DHA. Todas estas hormonas vão decrescendo ao longo da vida, como vocês vão vendo aqui neste quadro. A partir aqui dos 50 anos, vejam o declínio que as pessoas têm, e quando eu digo pessoas, digo homens e mulheres. Portanto, há um assinalar na mulher muito mais, num evento muito mais marcante, que é a menopausa, porque os sintomas são de facto muito marcantes. Estas mulheres começam a ter afrontamentos, estas mulheres começam a engordar, estas mulheres começam a ter um nevoeiro mental, a não dormir bem, a acordar durante a noite com afrontamentos e com uma espertina como se fosse de manhã, e depois durante o dia andam sonolentas e muito cansadas. Estas mulheres começam a ter falhas na memória, começam a ter uma atrofia vaginal, uma secura vaginal, as relações sexuais começam a ser difíceis, dolorosas e com muito pouco prazer, e o homem começa a ter menos ereções, começa a ter menos capacidade sexual, começa a ter também um aumento de peso e uma deposição de gordura na região abdominal e na região peitoral. O homem também pode começar a ter algumas disfunções do sono e também começa a ter falhas de memória e uma capacidade cognitiva e de decisão, portanto, um bocadinho afetada. Só que na mulher há um marco muito forte, que é a menopausa, que nos é dado pela ausência de menstruações, ao mesmo tempo que nós começamos com sintomas muito acentuados e muito visíveis e muito sentidos, e o homem vai tendo um decréscimo gradual, mas na realidade, por volta dos 50 anos, todos nós temos grandes déficits. E, em paralelo com a diminuição destas hormonas, começa a haver um aumento das nossas limitações a vários níveis. E, portanto, é disso que vamos falar aqui um bocadinho. A melatonina é uma das que nós, portanto, vimos aqui neste quadro, a última do quadro. A melatonina é uma hormona que nós produzimos muito, em grande quantidade, quando somos bebés, e que vamos produzindo cada vez menos à medida que vamos ficando mais velhos. A melatonina é considerada a hormona do sono, mas tem múltiplas funções, e a melatonina é um forte antioxidante, e por isso é que ela está muito associada ao ciclo do sono, e por isso é que muitas vezes as pessoas que têm pouca melatonina acabam por dormir, portanto, muito mal. Mas, para além da questão do sono, a melatonina é um potente antioxidante, é uma hormona considerada protetora em termos de desenvolvimento do cancro, portanto, tem uma atividade anticarcinogénica, é uma hormona que protege o nosso DNA, que retarda o envelhecimento, e o que nós percebemos é que, à medida que a gente vai ficando mais velhos, a gente vai produzindo menos melatonina. E com isto vamos tendo algumas limitações e, portanto, até a resposta imunitária do nosso organismo está comprometida quando nós temos, portanto, déficits de melatonina. Então, é possível a sua suplementação. Em Portugal, nós só conseguimos fazer 1 grama de melatonina e muitas vezes o que acontece é que são vendidos suplementos com 1,9 gramas de melatonina, mas é possível mandar manipular versões diferentes com uma maior quantidade de melatonina
e também com formas de administração da melatonina diferentes, de forma a que a sua absorção seja mais lenta e mais tarde, quando, por exemplo, as pessoas têm perturbações do sono secundárias, ou seja, são pessoas que adormecem bem, mas que depois tendem a acordar cedo demais ou durante a noite e têm muita dificuldade em voltar a dormir. É possível adicionar à melatonina outras substâncias que demonstram ter uma eficácia na regulação do sono, como o magnésio, a L-tianina, a GABA, a valeriana, e estas são apenas alguns dos exemplos que nós podemos juntar a esta hormona como uma suplementação para ajudar nesta questão do sono, que está muito associada ao avançar da idade. É sabido que um intestino que funcione menos bem, um intestino que esteja inflamado, um intestino que esteja com uma disbiose, pode afetar a produção de melatonina e, portanto, em primeira instância, muitas vezes nós temos que equilibrar este intestino para poder haver uma produção de melatonina mais adequada ou até mesmo a sua metabolização. No entanto, é importante nós adotarmos também dicas para gerir o sono. E, portanto, esta questão de se levantar e deitar-se sempre à mesma hora é importantíssima. É importantíssimo realizar atividade física logo pela manhã, vestir roupa confortável, portanto, para estarmos em casa, para depois podermos, portanto, dormir. Não utilizar aparelhos com luz, telemóveis, tablets ou computadores na cama. Utilize e, o mais possível, utilizar uma luz amarela. Uma luz muito branca no quarto vai impossibilitar a produção desta melatonina pelo nosso corpo. Obviamente que isto vai, portanto, prejudicar o nosso sono. Ler notícias perturbantes antes de nós irmos deitar é também um problema, devemos evitá-lo fazer. Devemos, obviamente, tentar resolver os nossos problemas antes de nos deitarmos. Não devemos aquecer demasiadamente o quarto, temos que fazer uma alimentação tranquilizante, que nós hoje não vamos ter possibilidade de o fazer. Eu prometo voltar aqui com um workshop que fala apenas do sono e, portanto, e das perturbações do sono, e onde aí vamos falar sobre, portanto, os alimentos que são tranquilizantes e que nos podem ajudar a ter um sono mais tranquilizante, e depois podemos utilizar, como dito há pouco, alguns suplementos naturais para regularizar o sono. Falando agora de outro tipo de hormonas, as hormonas que são produzidas nas adrenais. As adrenais são uns pequenos chapeuzinhos, umas glândulas que nós temos sobre o nosso rim, como nós vemos aí na imagem, este chapeuzinho amarelo que nós temos sobre os rins, e estas glândulas produzem determinado tipo de hormonas e produzem as hormonas do stress, que nós conhecemos muito bem, como o cortisol, que nós já ouvimos falar, a adrenalina, a noradrenalina, a aldosterona, que são hormonas que nós produzimos nesta glândula, mas também nós produzimos as hormonas esteroidais, algumas hormonas sexuais, como a testosterona, os estrogénios, o DHA, a progesterona, também são produzidos de alguma forma, não na sua maior quantidade, nestas glândulas. E muitas vezes as pessoas têm um cansaço adrenal, têm um esgotamento destas glândulas. Isto é muito frequente em pessoas que tiveram um estilo de vida comprometido. Eu ainda hoje dava, portanto, uma consulta a uma pessoa, uma mulher de 55 anos, que até faz a reposição hormonal em determinadas, portanto, hormonas sexuais, mas que as hormonas produzidas portanto, nesta glândula estavam completamente suprimidas. E, portanto, isto, obviamente, que eu conseguiria identificar apenas por aquelas análises, se não tivesse aquela mulher à minha frente, que esta mulher teria de conseguir identificar o estilo de vida que esta mulher teve, o cansaço que esta mulher teve, o stress que muito possivelmente esta mulher teve ao longo da sua vida. As pessoas que têm, portanto, trabalham por turnos, que não têm um ciclo circadiano normal, também têm mais problemas ao nível da adrenal. As pessoas que estão sujeitas a grandes cargas de stress, a problemas emocionais constantes,
têm um cansaço adrenal muito grande, e as pessoas que estão sujeitas a cargas de exercício demasiadamente grandes para aquilo que o seu corpo consegue produzir, que também os há, têm muitas vezes também um cansaço adrenal. E, portanto, mediante a avaliação, portanto, numas análises clínicas, nós conseguimos avaliar estas hormonas e conseguimos avaliar o cortisol, que vocês tão bem conhecem e que tem uma série de funções essenciais porque gera energia, consegue promover a gliconeogênese, ou seja, consegue promover a transformação, portanto, da gordura em açúcar para ser utilizada pelo nosso corpo. E aqui temos potenciado o sistema de emagrecimento. Portanto, de alguma forma, o cortisol, se não tiver em condições adequadas, pode prejudicar o controle de peso também. Portanto, o cortisol está implícito na lipólise, portanto, na distribuição dos lípidos, na utilização de glicose pelos tecidos, que na realidade é o sistema energético que está implícito, portanto, num emagrecimento eventualmente que nós tenhamos de ter. O cortisol está implícito na regulação da tensão arterial, o cortisol vai converter a T4 em T3, que são as hormonas tiroideias, melhora o humor, controla a ansiedade, promove uma resistência à insulina, controla sinapses, que são, no fundo, as ligações entre os nossos neurónios, a cognição e a memória, controle da dor, controle da inflamação. O cortisol é o nosso maior anti-inflamatório e, portanto, controla alergias também e controla a resposta imunológica. Ou seja, pessoas com cortisóis muito baixos são pessoas que têm mais tendência para ficar doentes. Ou então as pessoas que têm cortisóis muito elevados. E isto pode ocorrer numa ou noutra pessoa se esta glândula adrenal não estiver a trabalhar bem. A forma como nós potenciamos, avaliamos o cortisol, pode ser através da urina. Isto que eu vos estou a mostrar aqui é um registro ou um relatório de um exame de recolha de urina, que se faz através de uma lamelazinha de um papel, portanto, é muito habitual a gente poder recolher 24 horas de urina para garrafas e levar ao laboratório para analisar o cortisol em 24 horas, ou então estes sistemas mais modernizados permitem que nós urinemos para uma lamelazinha de papel absorvente e depois essa lamela vai ser avaliada e avaliados níveis de cortisol desta pessoa. O que percebemos é o quê? Que esta pessoa tinha, portanto, o cortisol é-nos dado pelo vermelho, o paciente, valor do paciente. E o que percebemos é o quê? Que esta pessoa acordou durante a noite. O waking, quer dizer que esta pessoa acordou durante a noite e urinou para uma das lamelas e quando urinou tinha um valor de cortisol muito elevado. O que quer dizer que a probabilidade desta pessoa acordar durante a noite é enormérrima, porque já tem níveis de cortisol aumentados numa altura da noite que não era suposto. Portanto, se vocês virem, a linha a preto, que era aquilo que deveria ser, está cá embaixo. Portanto, esta pessoa, que eu sei que é uma mulher, esta mulher deveria ter níveis de cortisol mais baixos a esta hora da manhã, para poder dormir até mais tarde. E o que aconteceu foi que ela teve uma produção de cortisol à meia da noite, e depois, quando de manhã deveria estar com níveis de cortisol aumentados para começar a viver o seu dia cheio de energia, os seus níveis de cortisol vêm a baixar quando nós vemos aqui no B, no morning. E depois, durante a tarde, esta mulher, no afternoon, no C, esta mulher deveria ter níveis mais baixos, a aproximar-se da noite para poder ir para a cama e dormir bem, e ainda tem níveis elevados. E, portanto, isto compromete todo o ciclo circadiano desta mulher. Esta mulher, portanto, ao verificar-se a produção desta glândula, onde, portanto, é produzida portanto, o cortisol, mas também onde é produzida também a DHEA, que é outra hormona
que tem homens e mulheres produzidos nesta glândula e que é extremamente influenciado pelo nosso estilo de vida. Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida em que bebo muito, fumo muito, não durmo, não faço atividade física, esta hormona cai consideravelmente. Se eu sou uma pessoa que faço atividade física, não fumo, não bebo, durmo as horas que tenho para dormir, mas acima de tudo faço, portanto, uma boa atividade física, eu tenho um bom nível de DHA. E, portanto, estas hormonas podem ser medidas tanto na urina como no sangue, e, portanto, preferencialmente esta DHA pode ser medida no sangue, e, portanto, nós temos a possibilidade de perceber como é que está a funcionar esta glândula. E podemos, obviamente, ajudar esta glândula a trabalhar. A forma como nós ajudamos esta glândula a trabalhar é através, portanto, de uma série de substâncias que nós vemos aqui descrito neste slide e que fazem parte de um composto, por exemplo, que nós aqui na clínica, portanto, fazemos e que no fundo promove, portanto, promove a saúde desta glândula e, portanto, promove uma melhoria desta glândula que está em fadiga adrenal. Estas substâncias que vocês veem aí são substâncias que ajudam a recuperar esta adrenal, levando a que esta adrenal consiga ter níveis regulados de cortisol. Mas podemos, inclusivamente, associar a esta suplementação a tal DHA que há pouco estávamos a ver, e que pode ser tomada, portanto, na sua forma hormonal, portanto, quer, neste caso, oralmente, mas também é possível fazê-la dermicamente e também é possível fazê-la, portanto, vaginalmente, em situações diferenciadas. Portanto, mas no fundo, as pessoas que têm um cansaço hormonal perdem massa muscular, perdem cognitividade, andam sempre cansadas. Estas pessoas têm um cansaço muito grande, uma falta de energia muito grande, uma falta de memória, têm um cérebro cansado, têm dificuldades em tomar decisões, têm sonos perturbados, aumenta-lhes o açúcar no sangue e começam a ter uma maior predisposição para comer doces, para comer sal. Enfim, e isto são tudo sintomas de uma fadiga adrenal. Então, nós podemos e devemos, não é, recuperar esta glândula. Por outro lado, as hormonas esteroidais, que são as chamadas, mais conhecidas como as hormonas sexuais, que são produzidas quer, portanto, nas adrenais, mas essencialmente são produzidas nos ovários nas mulheres e são produzidas nos testículos nos homens. Os homens produzem essencialmente testosterona e têm baixos níveis de estradiol, de estriol, de progesterona. E depois têm níveis elevados também de DHA, isto estamos a falar do homem, e têm níveis bastante satisfatórios de pregnenolona. As mulheres têm níveis elevados de pregnenolona, de DHA, de progesterona, de estriol, de estradiol, e têm níveis mais baixos de testosterona. Mas todos nós temos todo este tipo de hormonas e todos nós devemos e podemos ser suplementados com este tipo de hormonas de acordo com o nosso sexo, de acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa sintomatologia, sempre acompanhado por um clínico que o saiba prescrever. Estas hormonas são formadas a partir do colesterol. Nós dizemos muito mal do colesterol e achamos que temos que ter muito baixos níveis de colesterol porque é assim que vamos ter saúde. E não é verdade. O colesterol deve estar, portanto, em níveis adequados no meu organismo, até para poder haver a síntese destas hormonas. É o pai das hormonas. É a partir do colesterol que se vão formar todas as hormonas sexuais que nós vemos aí. Sem o colesterol não as podemos, portanto, formar. E por nós termos um decréscimo destas hormonas ao longo da vida, há uma tendência para o colesterol vir a aumentar. E daí que esse aumento do colesterol, dentro de determinados valores sensatos, é até um benefício para as pessoas.
desde que elas tenham uma boa alimentação, desde que elas façam atividade física. Portanto, se houver um aumento do colesterol, ele pode até inclusivamente ser benéfico, porque nós precisamos inclusivamente do colesterol para uma boa saúde mental, para que as membranas dos nossos neurónios não estejam comprometidas e estejam íntegras a funcionar bem. Portanto, esse aumento não tem necessariamente que ser mau, desde que não haja um grau de inflamação associado a este organismo. Portanto, as mulheres que tomam pílula, que estão castradas hormonalmente, uma mulher que está sob o efeito de uma pílula anticoncepcional, é uma mulher que não tem estrogénios, é uma mulher que não tem progesterona, é uma mulher que não tem testosterona. E, obviamente, esta mulher tem muito mais possibilidades de vir a subir o seu colesterol. Porque, como não tem hormonas sexuais, o que vai acontecer é que o organismo metaboliza mais colesterol para poder assegurar essas hormonas. Que é um facto, é que não o vai conseguir fazer, porque, como nós estamos a tomar a pílula, estamos castradas. E, portanto, não é estranho, numa mulher ainda jovem, haver valores de colesterol elevados, porque estas mulheres têm as suas hormonas, portanto, castradas com uma pílula. O mesmo acontecendo quando esta mulher entra na menopausa ou quando um homem começa a ter um declínio hormonal. Estas hormonas sexuais não têm um efeito protetor só na nossa vida sexual, apesar de terem este nome. Elas têm um efeito muito benéfico na nossa saúde cardiovascular, osteoarticular, metabólico, neurológico, pele e anexo, saúde mental e emocional. As pessoas que têm déficits destas hormonas têm mais ocorrência de acidentes cardiovasculares, têm mais problemas osteoarticulares, têm mais dores, mais deformação óssea. São pessoas que começam a ter níveis de açúcar mais elevados, níveis de colesterol mais elevados, começam a ter mais probabilidade de demência, mais doenças autoimunes. E, portanto, temos que perceber que a suplementação, a reposição, diga-se, corrigindo, hormonal, pode ser muito interessante no que se refere a todo este tipo de desenvolvimento de doenças. Usualmente, nós podemos fazer uma reposição de hormona do crescimento, de estrogênio, de progesterona, de DHA, de melatonina, de pregnenolona, de hormonas tiroideias e de testosterona. Na realidade, a hormona, portanto, do crescimento é a menos utilizada, apesar de haver alguns médicos em Portugal que o fazem e no mundo. É uma hormona que é cara e, portanto, acaba por ser muito dispendioso mensalmente para as pessoas que fazem a reposição. A hormona do crescimento vai diminuindo ao longo da vida. Nós temos uma grande produção quando somos jovens e começamos a ter um comprometimento da sua produção à medida que ficamos mais velhos. Nós podemos potenciar, portanto, a manutenção da hormona de crescimento em todos nós, através do nosso estilo de vida, sem ter que fazermos uma reposição. Usualmente a reposição de hormona do crescimento é feita através de injeção, é injetável, subcutânea, mas é dispendioso. Há alguma controvérsia por parte de muitos médicos em relação a esta hormona, enfim, devido à possibilidade de associação ao desenvolvimento de cancro, apesar de muita investigação científica não o demonstrar. Existe ainda alguma crença a esse nível, e nós podemos potenciar a hormona do crescimento através da atividade física. Portanto, o treino de força aumenta a hormona do crescimento. Ter uma boa adrenal aumenta a hormona do crescimento. Ter uma boa noite de sono aumenta a hormona do crescimento, porque a hormona do crescimento é favorecida a sua produção durante a noite. Uma boa alimentação rica em proteínas saudáveis favorece o aumento da hormona de crescimento. A utilização de alguns suplementos desportivos, como a creatina e as proteínas isoladas, a crisina, podem potenciar o aumento da hormona do crescimento sem nós termos que fazer uma reposição direta de hormona do crescimento pelo seu valor, que é caro, e pela controvérsia que ainda pode gerar. É fundamental que nós consigamos manter os níveis de hormona do crescimento o mais elevados possível ao longo da vida,
tendo como certo que ela vai diminuir à medida que nós vamos ficando mais velhos. Os estrogénios é a hormona que cai abruptamente na menopausa, na mulher, embora o homem as tenha em pouca quantidade, e, portanto, a mulher é a hormona preferencialmente feminina, é a hormona que faz crescer as mamas, que faz crescer a anca, que faz crescer os órgãos genitais na mulher na puberdade, e é a hormona, juntamente com a progesterona, que compõe o ciclo da mulher de 28 em 28 dias e que nos faz menstruar e que nos faz engravidar durante a nossa vida fértil. Como eu dizia há pouco, a primeira hormona a cair no ciclo da mulher é a progesterona, e a partir dos 35 anos muitas mulheres já têm déficit de progesterona e pode ser reposta a progesterona através de hormonas bioidênticas, que eu já vou explicar o que é, em determinadas fases do ciclo da mulher, quando a mulher não a consegue produzir. Esta progesterona vai ser equilibrada com os estrogénios, mediante, portanto, uma avaliação clínica por um médico especialista nesta área, e depois essa reposição deve ser monitorizada ao longo do tempo, num determinado enquadramento clínico que se perceba que esta progesterona está adequada, estes níveis de progesterona estão adequados para esta mulher. Quando nós, portanto, falamos de estrogênio e de progesterona, são as hormonas que determinam a menopausa. Quando os estrogénios caem abruptamente na fase da menopausa, a mulher começa com os afrontamentos e com todas aquelas queixas que eu há pouco enunciei, e está na hora de ser também reposto o nível de estrogênio que esta mulher, entretanto, deixou de produzir. Nesta fase da vida, a mulher começa a ter níveis de testosterona também muito mais baixos, a libido começa a ficar comprometida, esta mulher começa a perder massa muscular, começa a perceber até, portanto, alguma capacidade de decisão na vida, e muito importante, os níveis de testosterona na mulher certificam que esta mulher tenha uma maior concentração e maior densidade óssea, que é um dos graves problemas na mulher, porque a mulher, ao perder osso, está em risco de fratura, e é uma das grandes causas de morte em mulheres mais velhas é a osteoporose e a fratura do colo do fémur, e hoje em dia estudos mostram-nos que a reposição com testosterona pode também ser um benefício, quer ao nível da densidade óssea e evitar a fratura, quer também ao nível da incontinência urinária. Nós temos receptores de testosterona e de estrogénios e de progesterona na região pélvica, e as mulheres que fazem esta reposição conseguem manter toda esta musculatura pélvica mais trabalhada, portanto, prevenindo aqui a incontinência urinária que acontece à medida que a mulher vai ficando mais velha. No homem, a queda de testosterona, portanto, vai fazer com que este homem tenha um comprometimento da sua vida sexual, começa a aumentar de peso e a ganhar gordura na região abdominal. Este homem tem uma maior predisposição para ter doença cardiovascular, este homem tem maior predisposição para ter demência também, e por isso potenciar os níveis de testosterona na vida deste homem é importantíssimo. Os níveis de testosterona neste homem vão se manter, e na mulher também, através da atividade física, e nomeadamente do treino de força, através de alguma suplementação não hormonal que pode, portanto, potenciar a produção de testosterona no homem também, se ele ainda o consegue, portanto, produzir. A maca, portanto, é uma raiz que potencia a produção de testosterona e, portanto, uma alimentação rica em proteína animal, portanto, de boa proveniência, pode ser também uma ajuda nos níveis de testosterona, mas o zinco, o selênio, o magnésio são importantíssimos para que este homem consiga produzir os seus níveis de testosterona também. À medida que o estado de inflamação vai, portanto, invadindo o corpo deste homem, este homem tende a transformar esta testosterona em estrogénios. E por isso o que nós assistimos muitas vezes é que
os homens começam a ter níveis de estrogénios um bocadinho aumentados, numa reação química que se chama aromatase, e estes homens começam a ter uma gordura abdominal, uma gordura depositada na região peitoral, mas também na região abdominal e flancos, e este homem começa a ter, portanto, muito mais sono. Este homem começa a ter níveis de energia muito diminuídos, portanto, não só comprometendo também esta vida sexual. Dou-vos um exemplo, portanto, que me parou bem às mãos há relativamente pouco tempo. Um homem que, com 55 anos, magro, mas que é um homem que consegue, apesar de ser magro, consome muita fast food e muita comida processada. É um homem que bebe muito e que fuma muito. E este homem magro, a dada altura, cruzou-se numa situação, num evento comigo, e partilhou comigo que estava numa grande aflição, porque tinha apesar de ser homem, tinha um caroço na mama e tinha um caroço, portanto, um nódulo no testículo. Estava em grande aflição, porque, obviamente, estava com receio daquele diagnóstico. Depois de vermos, portanto, ecografias feitas num contexto clínico, facilmente nos apercebemos que aquele homem estava com uma mastite. E o que é que acontece com este homem? Este homem, devido a um estilo de vida completamente disruptivo, este homem tem um corpo perfeitamente inflamado, apesar de ser extremamente magro, por beber muito álcool, por fumar muito, por não dormir, por ter níveis de stress muito grande, e transforma a sua testosterona, que até pode ser elevada, de uma forma que é prejudicial para ele. E, portanto, ele vai transformar a sua testosterona em estrogênio e consegue produzir aqueles nódulos na mama e no testículo, quando os nódulos na mama, na maior parte das vezes, até são associados à mulher. Portanto, isto é possível pelo mau estilo de vida que as pessoas têm. Portanto, quando pensamos em reposição hormonal, nós temos sempre que pensar na adoção de um estilo de vida que seja complementar a esta reposição hormonal. A pregnenolona é a mãe das hormonas todas. É a partir da pregnenolona, eu vou pedir a alguém que tem o microfone ligado para o desligar, por favor. A pregnenolona é a mãe das hormonas todas e é a partir desta pregnenolona que todas as outras hormonas se vão formar. Esta hormona é portanto, muitas vezes associada à memória, associada à cognitividade, à saúde mental, à saúde dos nossos neurónios, às ligações sinápticas entre os nossos neurónios. E, portanto, a suplementação com esta hormona é, portanto, um benefício para a saúde mental. As hormonas tiroideias são produzidas pela glândula tiroideia e muitas vezes isso acontece quando as pessoas estão em deficiência dessas hormonas, o que acontece bastante vezes, e as pessoas estão em hipotiroidismo e, portanto, são frequentemente repostas as hormonas T3 e T4 quando, portanto, estas pessoas não as conseguem produzir pelas suas hormonas tiroideias. A hormona tiroideia é essa que é tão importante e que tem uma função tão importante em todo o nosso corpo que acaba por, portanto, comprometer todas as funções do nosso organismo. A melatonina já falámos e a DHA falámos quando falámos também das adrenais. Portanto, quando falamos em reposição hormonal, nós falamos sempre em fazer antecipadamente um diagnóstico através da colheita de sangue, através da colheita de urina, ou eventualmente até saliva, e depois a sua reposição deve ser feita num determinado enquadramento clínico, de acordo com os resultados, de acordo com a sintomatologia, com a vida que as pessoas têm, e devem ser sempre feitos por um clínico que seja especializado um médico que seja especializado nesta área. Concomitantemente à reposição hormonal, deve haver sempre o cuidado de o fazermos através de hormonas bioidênticas, que são o contrário a hormonas sintéticas. O conceito de bioidênticas assenta no facto de repormos as hormonas iguaizinhas ao nosso corpo,
biologicamente idênticas, bioidênticas, e, portanto, devem ser repostas as hormonas iguaizinhas àquelas que a gente deixou de produzir e que estavam em déficit. Quando nós tomamos uma substância que o nosso corpo não produz, uma substância que é feita em laboratório e inventada pelo homem, pela indústria farmacêutica, nós estamos a falar de uma substância sintética, que é, por exemplo, o que acontece numa pílula anticoncepcional. Eu estou a tomar um medicamento, eu estou a tomar uma substância sintética que o meu organismo nunca produziu na vida. Quando eu falo numa reposição bioidêntica, eu estou a falar de hormonas que o meu organismo produzia e que está, portanto, obviamente, a ser produzida no meu organismo e que pode vir a ser reposta por estas terapias, sempre depois de um diagnóstico avaliado por um médico, e nunca esquecer que esta reposição hormonal deve sempre ser acompanhada também por uma suplementação não hormonal. Em muitos casos não é possível fazer-se a reposição hormonal, como por exemplo quando uma mulher tem câncer de mama, não é possível, mas é possível fazer uma reposição não hormonal, potenciando ao máximo o corpo desta mulher, de forma a que ela tenha o menos possível as sequelas de uma menopausa e também as sequelas que os tratamentos de um cancro de mama, por exemplo, podem trazer. No homem, a mesma coisa no que se refere à próstata, eventualmente, e, portanto, podemos potenciar a sua própria produção, atenuar os sintomas que estas fases da vida e estes tratamentos para os quais as pessoas são, portanto, sujeitas, podem ter através de uma suplementação não hormonal, mediante, portanto, a adoção de estratégias de estilo de vida complementares. Não é possível. As hormonas servem para as pessoas que têm um estilo de vida saudável. É ao contrário. As hormonas não servem para aquelas pessoas que não têm um estilo de vida saudável e que tomam hormonas para serem mais saudáveis. Isto não existe. As hormonas servem para repor níveis em pessoas saudáveis. Eu sei que é estranho, mas na realidade, um bom clínico favorece a reposição hormonal em pessoas que adotem um estilo de vida saudável. É possível fazê-lo ao mesmo tempo. É possível nós termos pessoas que nos cheguem e que não têm um estilo de vida saudável e que querem fazer uma reposição hormonal. Então, depois de serem boas candidatas a isso, depois de terem uma saúde ginecológica, portanto, saudável, de serem saudáveis, mamografias, portanto, que o permitam, ecografias, portanto, pélvicas, no caso da mulher, e que sejam boas candidatas, existe sempre a necessidade desta pessoa ter um corpo desinflamado, ter a adoção de um estilo de vida que lhe permita metabolizar da melhor forma estas hormonas. Então aí nós temos a cereja no topo do bolo, não é? Portanto, ou seja, nós temos um organismo perfeitamente potenciado. Esta pessoa vai retardar o seu envelhecimento, esta pessoa vai ter capacidade cognitiva superior, esta pessoa vai ter menos doença cardiovascular, menos osteoporose, vai ter uma vida sexual mais ativa, mais prazerosa. Esta pessoa vai ter uma saúde emocional, mental, mais favorável. E, portanto, estes são todos os benefícios que uma reposição hormonal, quando bem feita e por quem o sabe fazer, nos pode trazer. Esta é uma das atividades que a clínica Tubi, portanto, assegura. Aqui na nossa clínica em Lisboa, portanto, na João V, na estrada que vai das Amoreiras para o Rato, junto à estrada, nós, portanto, exercemos a nossa atividade quer nesta área e, portanto, ajudamos as pessoas a fazer estas reposições hormonais, estas modulações hormonais com e sem hormonas, dependendo do caso, mas também intervimos em perdas de peso, em gestão de peso, em pessoas com uma, portanto, quantidade de peso muito grande para perder, muitos quilos para perder, pessoas com obesidade, assegurando aqui esse trabalho através de uma endocrinologista e equipa que lhe está adjacente, de nutricionistas, fisiologistas do exercício e até mesmo psicólogos.
mas também intervimos em perdas de peso menos consideráveis, apenas naqueles 5 quilos, 10 quilos que as pessoas aumentaram durante esta fase na vida, ou então para evitar mesmo que isso aconteça, não é? Que as pessoas venham a aumentar de peso. Esta reposição hormonal pode também ser muito interessante e até desejável em pessoas que tenham uma atividade física considerável e que precisam de ter um corpo saudável para poderem aumentar o seu rendimento desportivo. Posto isto, acabo por aqui a minha exposição. Deixo-vos ainda alguns minutos para algumas perguntas, se assim o entenderem. Estiveram bastante pessoas nesta reunião hoje. Nós iremos ainda assim partilhar convosco, portanto, o conteúdo desta apresentação. E queria também salientar que nós, para aquelas pessoas que não são de Lisboa, realizamos o mesmo tipo de intervenção e o mesmo tipo de programas online. É só fazerem um contacto para nós e nós. Obrigada à Luísa, que está aqui a agradecer. Eu é que agradeço a confiança no nosso trabalho. Fiquem atentas a novos eventos que nós vamos realizar. Não sei se há alguma pergunta que queiram colocar que eu ajudarei a responder. Podem colocá-la por voz, ligar o vosso, portanto, o microfone e perguntar. A gravação fica disponível, sim, Luísa. Nós enviamos para as pessoas que tiveram inscritas no workshop, mesmo que não tivessem estado presentes, nós enviamos. Mas existem muitas destas conversas gravadas na página de Instagram da Clínica Tubi. A Luísa está a dizer que não conseguiu, mas não faz mal, terá a oportunidade de assistir, portanto, a todo o conteúdo pela gravação que nós lhe enviaremos. Quero também dizer-vos que no dia 10 de maio iremos realizar um evento aqui em Lisboa, desta feita presencial, portanto, num auditório aqui em Lisboa. É um evento gratuito em que vamos ter vários dos nossos médicos a falar. Iremos ter algumas figuras públicas que, na realidade, nós acompanhamos a dar os seus testemunhos, também conosco, e iremos ter uma novidade, iremos ter um psiquiatra a falar na neurodieta, a dieta ou a neuronutrição, a nutrição, a dieta que favorece, portanto, a saúde dos nossos neurónios. Estão todos convidados a assistir, obviamente que tendo em conta que é um auditório, vamos ter limitação, portanto, de presença. Assim que tiverem, portanto, a possibilidade de se inscrever, façam-no logo, porque usualmente estas coisas tendem a esgotar. No entanto, obviamente, nós temos todo o prazer em realizar mais a seguir. Julgo não ter havido nenhuma pergunta, acho eu. Ainda podem fazê-lo. Boa noite. Olá. É a Janaína, Tereza. Olá, Janaína. Mais uma vez. Diga, diga. Eu tenho uma questão. Após a gente começar, depois das análises, para ver qual tipo de reposição adequada à paciente, tem assim um tempo onde a gente consegue já ver a melhora ou é... Uhum. Portanto, depende dos sintomas que a Janaína tiver. Imaginemos que estamos a falar de afrontamentos. No espaço de uma semana, os afrontamentos acabam com a utilização dos estrogénios, que usualmente são aplicados na pele, através de um gel ou de um creme. Quando nós falamos, por exemplo, de atrofia Cansaço e vaginal, fadiga. diga. Cansaço e fadiga. É a minha questão. Cansaço e fadiga, não. Obviamente que nós começamos a sentir a melhoria, portanto, desses sintomas mais tarde, não é? Com a adoção de um maior tempo de utilização das hormonas. Mas repare, muitas destas pessoas não dormem bem, não é? Por causa dos afrontamentos, por causa do déficit de estrogénios, e assim que estas pessoas começam a fazer a reposição, começam logo a dormir melhor. E, portanto, ao dormirem melhor, estas pessoas também vão sentir muito menos cansaço logo no dia seguinte, não é? Portanto, há coisas que se conseguem perceber muito rapidamente, melhorias que a gente consegue perceber muito rapidamente. Ok.
Outras Ok. que, obviamente, o controle do peso, portanto, a memória, portanto, a atrofia vaginal. Obviamente que todas estas coisas vão-se vendo, portanto, ao longo do tempo, com uma utilização maior. Tá bem. Pronto. Tirou minha dúvida. Obrigada, mais uma vez. Obrigada pela questão. Foi um prazer estar cá e até a Muito próxima. obrigada, Janaína. E boa noite para todos. Adoro teu filho, não preciso falar mais nada. Muito obrigada. Meu querido, um Isto beijinho agora, também para agora você. já são coisas demais. Muito Exatamente. obrigada. Beijinho também. Muito obrigada a todos. Se vocês não têm perguntas agora e quiserem, portanto, depois colocar as perguntas, nós temos todo o gosto em o responder. Obrigada, Carolina Santos, pelo comentário. Obrigada a todos. Se vocês quiserem depois, portanto, colocar perguntas, estejam à vontade para o fazer, está bem? Nós temos todo o gosto em responder. As vossas perguntas sem vos identificar, podemos inclusivamente publicá-las para servirem de questões para toda a gente, sem, obviamente, identificar quem não tem intenção de o fazer, está bem? Vamos realizar também um próximo workshop no próximo mês, também estão, portanto, todos convidados. Bom, julgo que não temos perguntas, pelo menos não me chegou aqui, o que quer dizer que eu terei sido bastante esclarecedora. E, portanto, assim sendo, vou despedir-me de vocês, prometer estar convosco, a Margarida, muito obrigada, Tânia Raposo, muito obrigada, prometo estar convosco, Ruth Luís, muito obrigada, foi muito clara, obrigada, prometo estar convosco noutras conversas. Então, assim sendo, despeço-me e um bom resto de noite, sem muitos afrontamentos e com uma noite bastante descansada. Adeus então e até uma próxima. Com licença.